Até essa parte que a gente tá vendo de morte celular, tá? Morte celular, na aula que vem a gente já termina ela. E já tá tranquilo. Aí a gente já vai, acho que é pra inflamação. Beleza? Tudo bem, Foi, eu preciso passar um trabalho pra vocês. Mas eu preciso ver ainda, tipo... Eu quero terminar a morte celular. Porque esse trabalho pode ser aqui dentro da P1 ou pode ser dentro da, pra dentro da, pra dentro da nota da P2. Não tem... Tá bom. Tipo, tanto faz a ordem, não... Eu queria passar um negócio pra vocês, mas não pra ficar tão enjoativo assim, sabe? Não ficar, tipo, aquele trabalho chato. Thank you. Então, pra P1, pessoal, até morte celular. Beleza? Qualquer coisa, Beleza. se vocês quiserem, a gente faz um repasso geralzão. Uma aula antes da prova. Boa, boa. Por mim, sem problema. Vai ser bom, Lucas? Quebra um galho, né? Sim. Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos terminar. Terminar não. Hoje a gente vai para a segunda parte daquele tema morte celular que eu falei para vocês. Não sei se alguém chegou a estudar pelo livro lá, viu que a parte de morte celular é muito grande, é extensa, tá? Então, vamos hoje matar mais um pedaço dessa questão da morte celular, né? Até semana passada nós falamos aí de alguns mecanismos que estão aí naquela ativação do sistema aí, acho que foi de apoptose. Como que funciona lá a entrada de cálcio, a ruptura de membrana, alguns fatores que vão atuar na célula, lesionando a célula de modo irreversível e criando aquela cascata de reações que vão levar à morte celular. E a partir de agora a gente vai ver algumas alterações estruturais, tá? E alguns outros mecanismos. Com respeito à alteração estrutural, nós temos alterações que são visíveis na microscopia eletrônica, que foram algumas daquelas que a gente viu semana passada. E algumas a que a gente viu semana passada foi a microscopia óptica. E algumas que são visíveis à microscopia eletrônica. Tranquilo? Que é onde a gente já observa membrana, mitocôndria, já aquela microscopia mais avançada, né? Falando então dessa microscopia eletrônica, algumas alterações que são visíveis à mesma são elas. Primeira coisa que tem que ter em conta. Então, se cai na prova, possíveis alterações à microscopia eletrônica, tá? São essas aqui que você tem que levar em consideração. Primeira coisa é a alteração da membrana plasmática, né? Com a formação de blebs de membrana. Um pouquinho a gente vai ver o que é esse bleb de membrana aí. A gente vai dar uma palitada. Alterações na mitocôndria, a gente viu, comentamos lá atrás que a mitocôndria começa a sofrer aí e tal, porque começa a ter aqueles desequilíbrios lá da produção de ATP, de entrada daquele ciclo de oxigênio. Você tem uma dilatação de retículo endoplasmático, né? Aquele retículo tende a inchar devido a alguns processos
lesivos, alguns danos estruturais e alterações de núcleo celular. Beleza? Então, essas são as clássicas alterações visíveis à microscopia eletrônica. Bom, se eu retiro esse agente lesivo, né, no momento oportuno ali, onde eu ainda não tenho uma alteração estrutural, que já está progressa, essa alteração estrutural ainda está, dizemos ali, no começo, não é aquela alteração que está já bem instaurada, eu consigo ter uma regeneração do estado normal celular. Eu consigo ainda levar a célula, regredir a esse caminho normal, a esse equilíbrio celular. Características da necrose. O que eu observo na necrose são essas figuras de mielina, tá? É bem característico na célula que está sofrendo processo de necrose eu observar figuras de mielina, né? São o quê? São lamelas concêntricas, que elas vão estar ali aparecendo um pouco abaixo da membrana, beleza? Um tipo de uma... acaba que isso aqui no final torna-se tipo uma capa que aparece, que começa a aparecer embaixo da membrana, e é característico de necrose. Ela só aparece na necrose. No processo apoptótico você não observa, você não consegue observar isso daí. Não se forma esses resquícios de mielina, tá? Vamos ver aqui. A lesão de membrana gerada pela fosfolipase leva à ruptura da membrana do lisossomo e com isso você tem a exposição das enzimas líticas. É um esqueminha que a gente viu lá atrás, né? Consequentemente, vem de arraste ali a digestão, a degradação também de outras organelas citosólicas. Lembra lá que eu tenho aquele descontrole no citosol? Eu tenho aquela afetação citosólica, né? Eu tenho a lise lisossomal. Depois que eu já tenho esse processo de lise lisossomal, dificilmente eu consigo regredir essa célula ao seu estado normal. Se eu tiver a lise lisossomal, se eu já começo a ter digestão de organela citosólica, consequentemente eu vou ter necrose, né? O próprio livro já fala, o livro usa essa terminologia, é um caminho praticamente sem volta. Vamos ver aqui. Pelo caminho de recuperação, vamos citar primeiro por aqui. Eu tenho uma célula normal que passa por uma lesão reversível, né? Então, eu começo a ter o aparecimento daquelas figuras de mielina. Beleza? Incha o retículo endoplasmático, incha a mitocôndria. Então, consequentemente, eu começo a ter um aparecimento de bolhas na membrana, uma espécie de deformação na membrana celular. Só que se eu brecar esse estímulo lesivo, se eu brecar o que está fazendo essa célula se lesionar, eu consigo, entre aspas, né, desinchar esse retículo, eu consigo controlar aquele entra e sai de sódio, potássio, de cálcio lá na célula, que a gente viu, e essa célula consegue se recuperar ao seu estado normal. Se esse mecanismo, vamos colocar que ele não seja progressivo assim, mas ele progrida a um ponto que onde eu já começo a ter a ruptura de núcleo, né? O dano de organela plasmática
e o extravasamento de conteúdo, essas figuras de mielina começam a aparecer de uma forma mais desenfreada. Eu já tenho ali um processo inflamatório que veio de arraste, que veio acarretado ali, beleza? A mitocôndria ela já tem uma densidade amorfa, uma densidade anormal. Isso aqui, sim, quando eu tenho já esse câmbio estrutural, a esse ponto eu tenho processo de necrose. Isso daqui, por mais que esse estímulo seja brecado, mas eu já danifiquei totalmente o núcleo celular. Eu já danifiquei ali os motores do interior da célula. Núcleo, retículo endoplasmático, mitocôndria. Tranquilo? Já lá no processo da apoptose, eu não tenho essa destruição devido a uma estimulação externa, devido a um estímulo nocivo externo. A minha célula está normal, de boa, e começa a se condensar, né? De uma forma onde eu começo ali a ter uma condensação da própria cromatina da célula. Começa a aparecer aquelas bolhas de membrana e, secundariamente, a aparição dessas bolhas de membrana já começa a surgir a fragmentação celular. E aí você já tem aquela formação daqueles corpos apoptóticos e até a célula se degenerar por completo. Eu não tenho estímulo externo agindo nesse mecanismo aqui. Eu posso ter estímulo externo que pode estartar a célula a fazer apoptose, mas não a apoptose não é resultado, propriamente dizendo, de um estímulo externo. Tranquilo? E, consequentemente, ao final dessa fragmentação celular, eu tenho a fagocitose, né? O fagócito vai lá e vai dar um jeito ali de limpar aqueles restos celulares, aqueles fragmentos apoptóticos. Tranquilo? Esqueminha bem simples aí para a gente fixar bem essa parte aí. Quando essa célula morre, né, eu tenho ali situações que estão acarretando esse quadro. Situações essas são inabilidade de reverter a disfunção mitocondrial, igual a gente falou. Eu tenho aquele estímulo que começa a danar a célula. Secundariamente, eu começo a ter um dano de mitocôndria até essa mitocôndria perder a função. Por mais que eu cesse esse estímulo depois, já não adianta mais, que a mitocôndria já perdeu a função. E um próprio dano grave da função da membrana pode ser tanto da membrana plasmática ou tanto da membrana lisossomal. Beleza? Quais alterações morfológicas eu posso citar? Depende. Vai depender, o livro nos fala, do método utilizado. Dependendo do método, essa alteração eu consigo ver bem depois de minutos ou até há dias aí pós essa coleta, essa observação. E depende também do tempo que a célula foi exposta ao agente lesivo. Tudo depende, beleza?
Então, quando a célula tem um maior tempo de exposição, se esse agente lesivo atuou de uma forma mais intensa, mais grave, eu vou observar ali fatores, vou observar ali características e alterações de uma forma maior. Tranquilo? Ao primeiro momento, o que a gente observa, o que a gente tem acarretado bem de primeiro momento ali, pós esse defeito, esse problema, né? Frente a uma injúria, a bibliografia nos refere. Primeira coisa, eu tenho a perda da função celular, tá? Só que simultaneamente, um determinado grupo de células, porque é muito difícil ali, que pode ser que uma célula só está acarretada devido ao estímulo, dependendo do estímulo, vai pegar um grupo celular, vai pegar uma quantidade de célula grande ali. Então, aquele grupo de célula, aquele amontoado, começa a caminhar também para um tipo de lesão irreversível. Beleza? O que acontece aqui? Quando a gente cita essa lesão celular, esse defeito de membrana, e eu começo a falar dessa formação aí de bleb celular, né? Esse bleb celular, eu cito ele como uma bolha mesmo, uma protuberância que decorre ali na membrana plasmática, né? Da célula. Ou também eu posso utilizar esse blebs, né? Essa terminologia bleb, né? Como um abscesso, tá? Esse abscesso tem um ambiente interno, beleza? Que ele é caracterizado morfologicamente por uma morfologia esférica volumosa, tá? Então o bleb, ele é uma bolha. Tranquilo? O bleb é uma bolha, uma protuberância da membrana plasmática na célula. Tranquilo? Então, quando eu falo de bleb, essas coisas, é isso aí. Essa protuberância que forma na membrana celular. De boa, pessoal? De boa. Peraí, professor, volta aí. Eu perdi que bleb é o que mesmo que você falou? O bleb é uma bolha ou protuberância formada na membrana plasmática da célula, tá? É uma protuberância formada na membrana da célula. Ok. Se você quiser falar mais bonito, você pode falar assim, da célula bioparticulada humana. Bom, vamos lá. No decorrer do passar desse tempo, e claro,
depende do órgão afetado, depende do tipo do tecido, você começa de cara tendo alterações subcelulares, tá? E depois você começa a ter alterações microscópicas visíveis. E só depois você começa a ter alteração morfológica da célula. Beleza? Já aquele problema lá de dano reversível, eu tenho ali, bem característico, a degeneração hidrópica, né, que é onde começa a aparecer aquele edema celular, a célula incha, o citoplasma da célula é bem claro, não é aquele citoplasma escuro, a microscopia. Eu começo a ter ali alteração gordurosa, beleza? Essa alteração gordurosa, muito comum de se observar aí no hepatócito, né, nas células do miocárdio. A célula fica com micro e macrováculos, porque eu começo a ter uma degeneração gordurosa. Então começa a criar esses espaços aí, beleza? Essa edemaciação, esse edema, quando eu falo do macrováculo, né, pode causar o quê? Palidez, o órgão fica amarelado, ou o órgão pode mudar de cor, assim, ficar mais avermelhado ainda. O órgão vai estar inchado porque a célula está inchada. A célula está inchada por quê? Porque você alterou você alterou o processo osmótico celular ali. Então está entrando muita água na célula, beleza? Já na micro, né, na célula que tem esses microváculos, você consegue observar que esses váculos, eles são bem menores, né, e eles são claros. E eles são intracitoplasmáticos. Estão dentro do citoplasma. Beleza? Diferente na macro. Vamos lá. Para dar aquela fixada 100%, então a necrose ela sempre vai ser patológica. Não existe necrose fisiológica, ela é patológica. A morte celular fisiológica, ela é a apoptose. E ela sempre tende a cursar com inflamação adjacente. Como assim? Onde vai ter tecido necrótico, onde vai ter tecido morto, provavelmente vai ter área inflamada, vai ter superfície que sofreu processo inflamatório em volta. Beleza? Citar uma situação. Quem é enfermeiro aí provavelmente já passou por isso. Quando você tá lá de boa, você recebe aquele paciente, muitas vezes um pé diabético, ou algum tipo de lesão de membro inferior crônico, onde você tem que fazer um desbridamento de superfície. O que é o desbridamento? Tirar aquele tecido morto. Muitas vezes em volta você observa tecido inflamado. Você observa aquele tecido que está com um câmbio de turgor, está mais avermelhado, está mais inchado, tá? Tem aquela troca de textura mesmo. Não é aquele tecido normalzinho. No desbridamento você consegue observar aí essa exemplificação, tá? Claro, tem
diversos exemplos aí, mas o mais comum que a gente observa, no próprio queimado também. O queimado, nesse cuidado pós-trauma, né? Pós-queimadura, você observa bastante, principalmente no queimado, que tem que fazer desbridamento. O queimado que ele tá ali em alguma superfície, migrando ali do segundo para o terceiro grau, não chegou ainda a definir, você observa tecido necrótico e você observa ali circundante ali bastante tecido inflamatório. Beleza? Vamos lá. Quando você tem o dano de membrana, você tem produção de metabólico do ácido araquidônico. Aquele ácido araquidônico que a gente viu lá atrás, tá? Como? Prostaglandina, leucotrieno, né? O tromboxano lá, que a gente citou também. São mediadores inflamatórios agudos e agentes quimiotáticos. Beleza? Então, quando você tem a membrana lesionada, você tem produção de metabólitos do ácido araquidônico. Beleza? Grava bem de novo. Quando eu tenho dano de membrana, eu tenho produção de metabólitos do ácido araquidônico. Tá? A necrose possui subtipos, dependendo da alteração principal. Primeira coisa, falando desses subtipos aí, a célula sofre alteração pela própria desnaturação proteica intracelular, tá? Que é aquele processo de hipóxia que a gente falou, que a gente citou lá atrás, tá? Aí você começa a ter aquela produção de glicose anaeróbia. Você começa a ter formação de ácido lático, queda de pH. Beleza? Quem que é esse paciente aqui? Vamos levar para a prática. Posso citar aqui um paciente pós-parada cardiorrespiratória. Beleza? É um paciente que depois das manobras de ressuscitação, ele pode estar ali tendenciando a fazer uma acidose. Porque esse paciente ficou hipóxico ali por muito tempo. Por mais que você faça ventilação por pressão positiva durante a reanimação, não é a mesma coisa do que o pulmão funcionando fisiologicamente, tá? Outra situação, o próprio paciente que cursa com insuficiência respiratória. É o cara lá do Covid que cursa com insuficiência respiratória, demora para ir para o hospital e fica hipossaturado, fica desaturado ali por muito tempo. Beleza? Então, a hora que esse cara entra na UTI, ele já entra com aquele problema da síndrome respiratória aguda grave, tranquilo. Só que a síndrome respiratória aguda grave já deu para ele também uma acidose respiratória. O cara tá cursando já para acidose metabólica. Beleza? E aí você tem todo um transtorno que é gerado ali em volta disso daí. Você já começa a ter disfunção hepática, você começa a ter disfunção renal. Aí aonde você perde o teu paciente por uma falência sistêmica. Tranquilo? Vamos lá. A queda do pH, né? Consequentemente, com essa formação de ácido lático, você tem ali a desnaturação proteica. Essa desnaturação proteica tem afinidade por eosina, né, e coloração rósea mais intensa. Então, o que acontece?
você começa a ter um episódio ali que se chama hipereosinofilia, né? E esse processo aí chamado de necrose coagulativa, beleza? É o tipo de necrose que cursa de arraste ali a fenômenos isquêmicos. Outro tipo, né, que é onde você tem ali a degradação, a digestão enzimática da célula de uma forma intensa, né, em demasia. Você tem ali a destruição da capa celular, da estrutura celular de uma forma quase imediata. Quando você tem um agente infeccioso relacionado, o próprio agente infeccioso vai estimular a chegada de neutrófilo, de macrófago. E esses próprios carinhas aí vão produzir uma quantidade absurda, exagerada no local ali, de enzima lítica, né? Para tentar fazer o quê? Matar aquela infecção, isolar aquela infecção. Consequentemente, você tem ali uma destruição ali dessa base celular. Você tem uma destruição de estrutura, de membrana, beleza? Esqueleto, até o próprio nome, esse nominho meio feio aí, arcabouço, né, celular, significa o esqueleto celular. Vamos lá. Quando o dano, esse dano celular causado pelo agente infeccioso aí, devido a essa resposta inflamatória isolada naquele local, esse dano geralmente não é pela queda de ATP, pela falta de ATP, né? Porque você danou ali a estrutura celular, lógico que você não vai ter ATP sendo gerado. E sim, é causado pelo processo inflamatório, pela infecção daquele agente externo ali, beleza? É o caso da necrose liquefativa. Grava bem a necrose liquefativa, o nome liquefativa, liquefazer. Derrete, tá? Aqui nós temos aqui uma área de necrose liquefativa, né? Uma área no tecido cerebral. Você observa um tipo de um buraco aqui, ó. O que aconteceu aqui? Se liquefez o tecido, esse pedaço de tecido cerebral aqui, que sofreu esse processo inflamatório devido a essa infecção, tá? Houve uma dissolução do tecido. Existem algumas serpentes, algumas toxinas, né? Algumas peçonhas de serpente que provocam necrose liquefativa. O paciente começa a perder massa muscular, o tecido muscular se liquefaz mesmo, tá? Começa a virar tipo uma gelatina preta. É bem característico. Você bate o olho, você já fala, isso aqui é necrose liquefativa. Beleza? E a necrose coagulativa, eu não tenho a destruição do esqueleto celular, do arcabouço celular. Tá? Eu consigo observar o esqueleto celular de uma forma ainda razoavelmente íntegra. É no caso do infarto agudo do miocárdio, né? O que acontece ali? Células anucleadas, as células que não possuem núcleo, né? E acidófilas, né? Que são aquelas células que estão hipereosinofílicas, né? Lembra que
Lá atrás a gente comentou que o eosinófilo tende a estar um pouquinho mais alto ali quando você tem aquele pH mais baixo, né? O que acontece? Essa célula, né? Nessa situação, você pode ter essa coagulação aí presente por semanas, beleza? Só para depois, num segundo momento, você ter a remoção desse tecido necrótico através da degradação enzimática ou pela ação do leucócito. Então você tem aquele processo de necrose, você tem esse processo de degradação, a hipereosinofilia. Só secundariamente você vai ter um processo inflamatório ali. Característico da hipóxia, tá? Vamos ver aqui, ó. Infarto renal. Você observa aqui, ó. Infarto renal em forma de cunha, essa região amarelada. Beleza? Já na microscopia, o que eu consigo observar? Né? O aspecto da borda do infarto. Vamos lá. Eu tenho aqui um contorno, diga-se de passagem, preservado. Só que eu começo a observar que começa a ter um infiltrado, tá? E eu começo a observar que em algumas regiões dessas células começa a ter uma ausência de núcleo. Beleza? Então, para relembrar, para recordar, necrose liquefativa, característica causada por infecções bactérias e fungos, né? Por infecções, seja por bactéria, por fungo. Destrói o esqueleto celular, enquanto na coagulativa eu tenho uma integridade do esqueleto celular. O tecido cerebral, ele é mais suscetível a esse tipo de necrose. Ele é mais sensível a episódios isquêmicos, a episódios de hipóxia, beleza? Mas isso é só no tecido cerebral, tá? O tecido cerebral, ele é mais sensível à hipóxia e a episódios de isquemia. Por isso que o tecido cerebral, ele sofre uma necrose liquefativa mais fácil que em outro tecido, uma forma mais comum. Tranquilo? Na macroscopia eu observo a massa líquida, né? Eu falei para vocês, derrete o tecido mesmo. O tecido, ele se liquefaz, né? Ou aquele aspecto de creme amarelado, necrose gangrenosa, beleza? Também você observa aquela área necrótica molhada, que tá ali aquela necrose liquefativa, só que ela tá superposta a uma necrose coagulativa. O que aconteceu? O paciente pegou uma infecção secundária, houve uma reinfecção, ou houve uma infecção secundariamente ao episódio de hipóxia, tá? Necrose caseosa. O que é isso aqui? Você tem o esqueleto celular normal, só que você tem uma definição, né? O contorno do granuloma ainda é definido. É um subtipo lá da coagulativa. Geralmente aparece em pacientes que têm tuberculose. Você observa ali células
coaguladas, né, fragmentadas, restos de célula que está ali circundada por célula inflamatória. Isso daí recebe o nome de reação granulomatosa, beleza? Só que o núcleo do granuloma é a região da necrose caseosa. Então, você começa a observar ali situações de coalescência, né? Essa coalescência, ela, vamos falar assim, ela seria uma aderência, né? Uma soldadura do granuloma em si, forma ali aspecto de caverna. Aí aonde você faz uma autópsia num pulmão tuberculoso, você observa aquele aspecto cavernoso, né? Até mesmo que quando você faz a radiografia do paciente tuberculoso, na própria radiografia, o que vai ajudar você a fechar seu diagnóstico é aquele aspecto cavernoso, aquele pulmão cavernoso na radiografia, no raio-x de tórax simples, beleza? Então você observa essa área caseosa, né? Caseosa, cásium, é petrificado, é duro, beleza? Então você observa esse resto branco amarelado, tá? Olha que legal, o livro fala, semelhantes a queijo. A necrose gordurosa é quando você tem a lise de gordura pela lipase pancreática. Você observa no órgão focos de destruição, é bem focal, tá? Você vê ali regiões de saponificação, vira sabão mesmo, tá? É bem característico, bem visível. Você começa a ver ali células de necrose gordurosa, né? Que recebe o nome aí de fantasmas, né? Porque elas são azuladas devido à reação de saponificação. Tem depósito de cálcio, tem reação inflamatória ali em cima. Então, é bem clássico naquele paciente com pancreatite, beleza? Então, você consegue observar esses depósitos, né? Essas bolinhas brancas aqui. Essas são áreas de formação de cálcio, né? De sabão de cálcio, tá? São regiões de saponificação. E aí você tem a degradação lipídica, né? Principalmente lá também no mesentério. Beleza?